E aí, pessoal, já pararam para pensar no que leva alguém a cometer atrocidades tão grandes? O mal se manifesta de muitas formas, mas talvez nenhuma seja tão perturbadora quanto a figura do serial killer. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar na mente e nos crimes de 10 dos serial killers mais perigosos que o mundo já viu. Preparados? Porque a gente vai encarar o lado obscuro da humanidade. Se você está pronto para essa jornada sinistra, já deixa o like no vídeo. E se liga, porque a realidade às vezes é muito mais assustadora que qualquer ficção. Nossa expedição macabra começa na antiga União Soviética, com Andrei Chikatilo, o estripador de Rostov, que aterrorizou a galera por mais de uma década. Ele foi um dos assassinos em série mais notórios da história, deixando um rastro de medo e desespero. Por trás daquela cara comum, se escondia um predador cruel, movido por impulsos sádicos. Ele parecia um homem qualquer, mas sua mente era um labirinto de perversidade. Chikatilo não era só um assassino. Ele torturava suas vítimas com requintes de crueldade. Suas ações eram tão brutais que até os investigadores mais experientes ficavam horrorizados. Seus crimes chocaram até os investigadores mais calejados. Cada cena de crime era um pesadelo, um testemunho da sua brutalidade. Ele atraía suas vítimas, geralmente mulheres e crianças, com a promessa de doces ou ajuda. Usava sua aparência inofensiva para ganhar a confiança delas. Por mais de 50 vezes, ele repetiu seu ciclo de horror. Cada ataque era meticulosamente planejado, e ele parecia sempre um passo à frente da polícia. Finalmente, em 1990, a polícia conseguiu botar as mãos nesse monstro, acabando com o seu reinado de terror. Sua captura foi um alívio para a nação inteira. Através de um trabalho de investigação minucioso e análise comportamental, a máscara do monstro finalmente caiu. A justiça foi feita e o estripador de Rostov foi levado à justiça, encerrando um capítulo sombrio da história. A próxima parada do nosso trem fantasma é nos Estados Unidos, onde vamos conhecer John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Gacy não era apenas um palhaço de festas infantis, mas um verdadeiro monstro escondido à vista de todos. Ele era a encarnação do terror que se esconde por trás da máscara da normalidade, um predador disfarçado de amigo. A maldade disfarçada de cidadão comum. Sua aparência amigável e comportamento carismático enganavam a todos. Atrás daquela fachada de homem de bem, pulsava uma mente perturbada, consumida por desejos macabros. Ele era um mestre em esconder suas intenções sombrias. Nos anos 70, Gacy apavorou Chicago, sequestrando, torturando e assassinando jovens rapazes. Suas ações deixaram uma marca indelével na cidade. Ele os atraía para sua casa com a promessa de emprego ou dinheiro fácil, usando sua fachada de homem de negócios respeitável. Gacy enterrava seus corpos no porão de sua própria casa, um cemitério clandestino. Cada vítima era um segredo sombrio enterrado sob seus pés. Quando a polícia finalmente descobriu a verdade, o mundo ficou em choque com a revelação do pesadelo que se escondia sob a fantasia de palhaço. A descoberta foi um dos momentos mais aterrorizantes da história criminal dos Estados Unidos. Agora preparem-se para conhecer Ted Bundy, um dos criminosos mais infames da história. Bundy era o próprio diabo usando uma máscara de charme, a sedução como prelúdio para a morte. Ele manipulava todos ao seu redor com uma facilidade assustadora. Bonito, inteligente, falava bem, Bundy era o oposto do que a polícia e o público imaginavam. Ele se misturava facilmente em qualquer ambiente, passando despercebido. Ele usava seu carisma como arma, conquistando a confiança de suas vítimas, antes de dar o bote. Seu sorriso desarmante escondia intenções mortais. Imagina só, um cara charmoso, com o braço engessado, te pede ajuda para carregar umas sacolas. Você não pensaria duas vezes antes de ajudar. Você, de bom coração, se oferece para ajudar, sem saber que está caindo numa arapuca. A bondade das pessoas era sua maior aliada. Bundy confessou mais de 30 assassinatos, mas acredita-se que o número real seja muito maior. Suas confissões foram apenas a ponta do iceberg. Seus crimes chocaram os Estados Unidos nos anos 70, deixando uma marca indelével na história criminal do país. Jack, o Estripador,
o fantasma de Whitechapel. Agora, a gente vai se aventurar pelas ruas escuras da Londres vitoriana, onde a lenda de Jack, o Estripador, ainda causa arrepios. O ano: 1888, o auge da era vitoriana. As ruas de Whitechapel se transformam no palco de uma série de assassinatos brutais. As vítimas? Mulheres, todas prostitutas, ignoradas pela sociedade. Seus corpos, mutilados com uma violência animalesca, eram encontrados em becos escuros e sinistros. A verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério até hoje. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Nossa próxima parada macabra? Milwaukee, palco dos horrores de Jeffrey Dahmer. Dahmer não se contentava em matar suas vítimas, ele as transformava em objetos de obsessão. Entre 1978 e 1991, Dahmer aterrorizou a cidade, atraindo jovens para seu apartamento. Uma vez lá dentro, as vítimas de Dahmer se tornavam prisioneiras de uma mente doentia. Dahmer drogava, torturava, matava e, em seguida, dava vazão a seus impulsos mais obscuros. Em seu apartamento, a polícia encontrou um cenário de terror, fotos Polaroid, crânios e ossos guardados como se fossem lembranças de família. A prisão de Dahmer, em 1991, chocou o mundo. Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes. Nossa viagem nos leva agora para os Andes, onde a história de Pedro Alonso Lopes se desenrola. Lopes tinha um tipo específico de vítima: meninas, a maioria delas pobres e indígenas. Ele as abordava com promessas de dinheiro ou comida. Uma vez que as tinha em seu poder, Lopes as levava para lugares isolados. As autoridades acreditam que Lopes tenha matado mais de 300 jovens. Ele confessou seus crimes com uma frieza assustadora. Gary Ridgway, o assassino de Green River. Apertem os cintos porque agora vamos para o noroeste dos Estados Unidos, para a região de Seattle. É aqui que a história de Gary Ridgway se desenrola. Ridgway estrangulava suas vítimas com suas próprias mãos. Ele confessou ter matado pelo menos 71 mulheres. Seus crimes chocaram o mundo. Ridgway não apenas matava suas vítimas, ele as humilhava. Ninguém jamais poderia imaginar que por trás daquela fachada de normalidade se escondia um dos assassinos mais prolíficos da história americana. Joaquim Villa-Lobos, o guerrilheiro assassino. Nossa próxima parada é em El Salvador, um país marcado pela violência da Guerra Civil. É nesse cenário que a figura de Joaquim Villa-Lobos se destaca. Villa-Lobos liderava um grupo guerrilheiro que espalhou o terror por El Salvador. Seus métodos visavam não apenas derrotar o inimigo, mas também semear o medo entre a população. Seus crimes de guerra, marcados por massacres e torturas, chocaram o mundo. Após o fim da Guerra Civil, Villa-Lobos se reinventou como um consultor político. Charles Manson, o profeta da morte. Voltamos aos Estados Unidos para a ensolarada Califórnia dos anos 60. Essa é a história de Charles Manson. Manson exercia um poder absoluto sobre seus seguidores. Sob as ordens de Manson, seus seguidores cometeram uma série de assassinatos brutais. O auge do horror ocorreu em agosto de 1969, quando membros da família invadiram a casa da atriz Sharon Tate. A brutalidade dos assassinatos chocou o mundo. Luiz Garavito, a besta. Nossa expedição nos leva de volta à Colômbia para conhecermos a história de Luiz Garavito. Garavito se aproveitava da vulnerabilidade de crianças pobres e abandonadas. Ele as levava para locais isolados, onde as torturava e assassinava. Garavito confessou ter matado mais de 140 crianças. Seus crimes chocaram a Colômbia e o mundo. A crueldade dos assassinatos e a falta de remorso de Garavito criaram a imagem de um dos monstros mais cruéis da história criminal. E aí, o que vocês acharam dessa lista de arrepiar? Nossa expedição pelos cantos mais obscuros da mente humana termina aqui, mas esses casos
servem como um lembrete de que o mal não tem um rosto, não tem classe social, não tem nacionalidade. Cabe a cada um de nós estarmos atentos, vigilantes, para combater a barbárie. E aí, qual desses casos vocês acharam o mais chocante? Deixem nos comentários. Se curtiram o vídeo, já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Até a próxima!